Meu amigo Carlos José, Fala, Reinaldo. Boa noite. boa noite. Como é que você está? Bem melhor agora, falando Olha, contigo, meu querido. fico muito feliz. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. E você tá me Pronto, ouvindo bem? Tá então. travando aí ou tá normal? Tá normal, tá normal. Olha, fico muito feliz de poder estar fazendo essa live, um tema tão importante e que há muito tempo eu queria estar fazendo e já faço aqui, né, um trabalho de formiguinha, né, vamos dizer assim, aqui no Instagram e no Facebook, né? Como eu já falei várias vezes no grupo, né, você me conhece. Eu acho, eu acho que Claro. nossa amizade é desde 2020, né? É verdade, já tem um tempo, né? A gente é amigo. Isso. E eu fico muito feliz dessa live, você que me convidou, né, para que pudéssemos falar sobre conservadorismo e fé. Eu também fico muito feliz de saber que você aceitou o convite, né? E é um tema que a gente tem que estar debatendo, conversando muito, porque nós vivemos no momento atual um momento de muita crise moral, ética, né? Um ataque constante aos nossos valores, o ataque também que está ocorrendo contra a fé cristã, né? Então aí nós precisamos reagir, né? É um momento de reação, aliás, como o movimento conservador sempre foi durante toda a história, principalmente no século XX, foi um movimento de reação, né? Quando você tinha lá, né, o Isso. nazismo, o fascismo, o comunismo, você tinha os conservadores lutando para libertar o mundo dessas ideologias nefastas, né? E agora nós estamos novamente em uma luta, né? Em uma guerra. Só que agora E é um conflito mais voltado para a questão religiosa, questão moral, ética, porque o comunismo de hoje tem várias vertentes do comunismo, né? Mas é o comunismo de hoje que está em moda e que está em ascensão e que está nos incomodando muito, que é o comunismo chamado progressismo, né? Que é justamente essas questões que estão envolvendo hoje o movimento gay, o movimento feminista, o movimento negro, que eles se apoderaram de todo esse movimento de minorias para justamente fomentar essa nova revolução, né? Uma revolução cultural, sexual, que tudo se iniciou na década de 60, não é verdade? isso, com certeza, justamente isso aí mesmo. E você entende, eu percebi lá no grupo que você entende. Engraçado porque as mesmas pessoas, por exemplo, a página, né, Fúria e Tradição, eu segui há muito tempo, é de um amigo meu, católico, e eu incentivo ele, né? Eu sou assim engraçado porque eu não tenho ambição de riqueza, essas coisas. Mas eu, como professor, antes de ser professor, eu sou cristão, cristão católico. E os irmãozinhos evangélicos que perdoem, mas seguinte, e temos boas pessoas lá, né? Evangélicos que estão Uhum. firmes, né? Por exemplo, em Belo Horizonte, eu fico feliz que um rapaz tão novo, né? Parece que é 27 anos, o Nicolas, Isso, e ele, Nicolas, é isso, e ele vereador lá em Belo Horizonte. Isso ele fala com propriedade e era coisas que quem me conhece no Facebook, que está o mesmo nome, Reinaldo da Silva Monteiro, sabe, porque o Face quer dizer em inglês, né? Meu rosto é o Facebook, né? Meu rosto é um livro, mais ou menos isso. Minha face é um livro. E lá eu sempre coloco, desde 2012, eu sempre coloco essas frases assim. Ricardo falava, nosso amigo Ricardo Souza, ele falava que ele era derrubado no Face a todo momento. Só que assim, tem todas umas técnicas para a gente burlar o sistema. Assim, não burlar da forma errada, tá entendendo, né? Por exemplo, Eu estou entendendo. O meu Face, por exemplo, eu nunca tomei bloco, nunca.
E ele é antigo. Foi até um amigo meu, né? Eu fui ter internet aqui em casa mesmo. Foi em 2015, não, em 2016, porque eu iniciava a faculdade que eu fiz aí em Guanambi, né? Que é a Unimes, Universidade Metropolitana de Santos. Eu já conversei com você, você falou que não conhece, né? Porque Guanambi é grande, tem muitas instituições e tal. E graças a Deus, Guanambi eu tenho uma ligação muito bonita e é o que difere, né, porque se a gente for pensar, eu fico triste, eu sou o segundo geógrafo daqui da Bahia, nem sabia disso, mas sou. Eu fico triste porque... Pois é, eu sabia sim, aqui do município, né? Depois foi todo o Vale da Bacia do Paramirim, toda a Chapada. E eu descobri esses dias, quando eu estava doente, que eu estou de atestado médico, e aí o que é que acontece? Eu conversando com um geógrafo, professor de geografia, ele, Dalamares, até que ficou para a gente fazer uma live, mas infelizmente derrubaram, né? Mas ainda eu quero fazer, e é justamente tudo que ele fala do conservadorismo, e ele é católico, é justamente isso. Então, primeiro eu sou cristão católico, mas antes preciso ajudar os jovens, que esse sistema, essas ideologias nefastas, eles querem destruir o jovem. Olha, chegando o pessoal aqui, o Rian é daqui da minha região, sabe? Mandei aqui para ele um olá aqui. Está chegando mais pessoas aqui. Deus abençoe, espero que eles possam ficar para já servir de aprendizado. Eu queria estar fazendo isso no meu Instagram, só que assim, é um ponto delicado. É uma coisa delicada. Tá falando, né, do comunismo e tal. Mas hoje a oportunidade, foi Deus mesmo que colocou para que você fizesse essa live comigo, porque assim, eu não estou só, né? E você tem mais experiência do que eu, porque eu só tenho 24 anos. Você tem muito mais. Você acredita, com a sua influência que você falava no grupo, né, lá, que a gente precisa estudar, eu pensei, olha, esse rapaz aqui tá certo. E me dediquei mais ainda, né? E o conhecimento é tudo de bom. Tem uma passagem. Pode falar. Eu fico muito feliz de saber que, de uma certa forma, eu te influenciei, te incentivei ao estudo. Porque é isso que você mesmo disse, e aquilo que o professor Olavo de Carvalho sempre dizia, que o conhecimento liberta, né? E principalmente, eu que sou uma pessoa de origem humilde, né? Minha mãe foi empregada doméstica, mãe solteira e tudo, então assim, mesmo devido a dificuldades materiais, a gente não pode nunca deixar de buscar o conhecimento, porque isso não está restrito apenas às instituições oficiais do Estado. Você não precisa do diploma para você ter o conhecimento. Basta você ir em busca dos livros. Os livros também é a maior fonte de conhecimento que existe. Ele está acessível a todos. E graças ao professor Olavo de Carvalho, eu tive esse despertar para o conhecimento, né? Porque a minha vida, eu costumo dizer que é dividida entre antes do professor Olavo de Carvalho e depois do professor Olavo de Carvalho. Eu saí, sabe, da escuridão mesmo, graças ao professor Olavo de Carvalho. E hoje eu tenho um conhecimento, não sei tudo, mas hoje eu consigo debater e conversar sobre variados temas, entre eles religião, política, né? Então é isso que a gente tem que estar sempre tendo em mente, ir buscando o conhecimento, para justamente a gente se libertar, né, desse comunismo, socialismo, desse gramscismo que existe hoje enraizado nas escolas, nas universidades. Você sabe, nós somos doutrinados desde o período que a gente entra lá no jardim. A gente já recebe essa carga doutrinária, né? A gente já recebe as informações equivocadas, dizendo que o capitalismo é ruim, o capitalismo é malvadão, né? Cria aquela luta de classes na história,
dizendo que os portugueses vieram para o Brasil para explorar o povo brasileiro, para matar índio, para levar toda a nossa riqueza. Aí depois você vai conhecendo a verdade, você vai vendo que não é assim. Você também, muitas mentiras também relacionadas à escravidão, né, que fala que a escravidão foi criada, o que a gente via, o que eu vi pelo menos na época de estudante, que os malvadões europeus chegaram na costa africana e pegaram os indefesos africanos, escravizaram e trouxeram para toda a Europa. E a história não é bem assim. Você está entendendo? Então, o professor Olavo de Carvalho me fez enxergar muitas coisas que estavam obscuro para mim. Então, e essa live é importante, que a gente vai também incentivar outras pessoas a ler e trazer algumas verdades que eu acredito que muito dos que te acompanham não sabem, né? Então isso é importante, a gente não guardar todo esse conhecimento que a gente tem, mas está distribuindo para as pessoas, né? Essa é a maior finalidade de quem tanto estuda, de tanto quem busca o conhecimento. Muito bem. E você tocou num ponto aí importante, porque tem a ver comigo, tem a ver ao meu sobrenome, tem a ver à minha vida, né? E é justamente isso que você falou. Eu mesmo, por exemplo, tenho meus pais, né? Tenho meus pais, pessoas que lutaram bastante, né? Sou o 8º filho dos vivos, né? 7 faleceram, né? Chegaram a viver e tal, e faleceram. E eu tenho essa graça disso aí, né? Mas meus pais foram pessoas humildes, pobres, e que com a força do trabalho eles conseguiram. E eu dou valor a eles porque meu pai chegou a estudar somente até a 4ª série. E longe, que nós somos da região do Surubim de Ibitiara. O Surubim de Ibitiara é por isso que entra a geografia. E eu durmo pensando em geografia, acordo pensando em geografia, tomo café pensando em geografia. Mas não tá me entendendo, não é nessa questão que eu sou obcecado, louco, não, pela geografia. Não, é porque quando a gente gosta de uma coisa e a gente sabe que a nossa missão é isso, né? E a geografia abriu minha mente, né? Porque eu pude perceber que é justamente isso aí, não é essas coisas. Não é dessa forma que essas ideologias que Paulo Freire prega. Paulo Freire, ele não era professor. Ele não era professor. Um momento vai ter a oportunidade que eu vou contar a minha história mesmo, né? Toda. Porque assim, Paulo Freire, eles fala, né? E eu fui obrigado a estudar. E o bom, aqui Ricardo, quando ele veio em 2018, ele me chamou, olha, que eu conheço Ricardo desde 2016, né? Falou, você é um nerd. E porque eu uso óculos, né? E tal. Mas assim, e a gente conversando, eu falei assim, olha, eu agradeço que a minha universidade foi privada, é privada. Porque eu sempre falei, eu tinha medo de terminar meu ensino médio e ter que ir para Salvador. Primeiro que eu não tenho condições, porque meus pais minha mãe vai completar 60 anos e meu pai 58. E fora disso eu tenho que cuidar dos meus tios, né? Que eles não têm filho nenhum, né? Eu que sou o representante deles, né? E eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Principalmente nós no interior. Para vocês de Guanambi, claro, tem um problema todo e tal, mas é uma cidade maior, né? Desde 2018 é a cidade que mais cresce na Bahia, é Guanambi. E eu estou falando porque eu conheço. Eu não pude lhe conhecer porque desde 2019, a última viagem que eu fiz para Guanambi, e pensa num lugar bom, viu? Maravilhoso. Aqui, né? E que cresceu, demais. Está em desenvolvimento semelhante, mais de que Luiz Eduardo Magalhães, né? E eu acho legal que a cultura de vocês, que em 2015 e 2016, eu estava trabalhando com um rapaz que ele trabalha na feira, né? Ele vende verduras, né? E excelente amigo, que me ajudou muito, demais.
Hoje eu agradeço muito a ele, que ele me ajudou, um rapaz aí de Guanambi. Você não conhece, eu perguntei, né, o ano passado, né, que eu falei que tudo indicava que eu iria morar em Guanambi, né? E que você ficou feliz. Olha que bom, você vai. Eu achei muito bonito, né? Que você fala, olha que bom, eu quero. Quando você vir aqui, eu quero conversar com você, tirar uma foto. Você vai nos ajudar aqui no movimento do conservadorismo, né? E você faz parte. Isso. E Guanambi, ela está crescendo, mas não está crescendo da forma que, e não só Guanambi, toda a região centro-sul da Bahia, ela está crescendo de uma forma assim, mais alinhada ao capitalismo real, porque a gente sabe que Salvador tem toda uma carga ali, né, dessas ideologias, né, toda uma questão histórica que quem esteve em todo o processo, né, da Bahia ali. Por exemplo, eu achava muito, quando eu estudava, mas por que a independência do Brasil é uma data e a Bahia só em outra, né? Que vai ser dia 2 de julho agora, completa, né? Mas porque assim não souberam, e claro, isso aí ninguém é culpado, porque a gente tem que entender o processo evolutivo que o mundo está passando, não é isso? O mundo, e aqui cabe a geografia, né? Porque assim, a gente sabe que os países desenvolvidos, os países de primeiro mundo, né? Que é a Europa, Alemanha, Estados Unidos pegou depois da guerra, né? Eles conseguiram ter a ascensão que eles têm depois da Segunda Guerra, porque eles estavam fornecendo armas, né? Para os países que estavam em guerra, né? Da Primeira Guerra e da Segunda ele se envolveu ali também. Mas é justamente essa questão. O capitalismo não é errado. O capitalismo é a forma que mais deu certo. Não existe nenhum país socialista que deu certo. Agora aqui no Brasil se quer teimar em que vai dar certo. Gente, eu sempre falo que o seguinte, eu não estou em sala de aula, mas é bom, e eu agradeci a Deus, porque a minha linha que eu queria seguir, e graças a Deus, a Universidade Metropolitana de Santos, e eu só pude ter acesso a essa faculdade com um grande amigo meu, que eu descobri que temos parentesco, né? E um rapaz católico que sempre me ajudou em muita coisa, né? E ele me ajudou para que eu entrasse nessa faculdade. Porque aqui temos a Unopar. A Unopar aqui, é engraçado, em Ceabra ela funciona super bem. Já aqui na minha região não funciona direito, infelizmente. Eu sei, inclusive, eu imagino. Inclusive, eu fiz até processos, eu processei, né? Porque eu queria trazer o polo para cá. Infelizmente, não consegui. Sabe por quê? Porque falavam que eu queria enricar. Gente, para que eu enricar? Graças a Deus, e com o meu suor, que eu sempre trabalhei desde meus 6 anos, assim, não que eu era escravo, não, totalmente errado. Meu pai me levava para a roça e eu gostava, né? Nós somos do interior, nós amamos a roça, nós amamos sítio. Aí, justamente, aqui na minha região a gente chama sítio, lá em Guanambi chama roça, né? Essa região aí fora. Eu sei que eu trabalhava com esses meninos de verdura. Aí, até o sotaque de vocês, eu acho muito bonito o sotaque de vocês, que é tipo mineiro com paulista. Sabe? Porque aqui aqui é divisa com Minas, bem próximo de Espinosa, que é a primeira cidade de Minas, né? Tem gente que fala meio que tem um sotaque meio mineiro, né? Isso. Essa influência de Minas, né? Isso, é igual, por exemplo, a Bahia, que eu conheço a Bahia. Olha, tem uma moça aqui falando, ó.
Eu acho que ela me segue. Não, a moça não, perdão. Aqui não está identificando. Está falando verdade aqui. E, por exemplo, a Bahia que fica... Você conhece a região da Chapada? Não conheço, não. Não tive conhece? Oportunidade ainda. Não. Pois é, quando você for conhecer, eu quero apresentar, porque eu também sou promotor de turismo, né? E agora eu transformei tudo em fundação, porque por eu estar solteiro, por enquanto, né? Porque não era o tempo de Deus ainda, o pessoal... E é aqui cidade pequena, né? Cidade pequena do interior é complicado. Muito diferente, você tem que saber lidar bem mesmo. É verdade. Tá? Tinha pessoas que estavam achando que, como eu falei, né, que ia enricar. E aí tem outras questões, né, acusações fortes, que eu estava mexendo com tráfico. Né? Nossa Olha, Senhora. Meu filho, se eu for contar a minha vida, cabe, não sei, 2 livros inteiros. Eu sei como é que é. Tá? Pois é. Agora, pode falar. Não, essa questão, igual você falou aí, que sempre a gente vê esse estudo, principalmente quando está no período de estudante, a gente sempre vê mesmo esse ataque ao capitalismo, né? Mas é porque, infelizmente, no Brasil, né, a esquerda ela conquistou a hegemonia do meio de ensino, dos meios, do meio artístico, do meio cultural. Isso desde o período do regime militar, né, é o que eu venho sempre dizendo. Hoje, muitas das vezes, o brasileiro, o estudante, ele se torna adepto, simpático ao socialismo, ao comunismo, de maneira inconsciente, porque ele é doutrinado dentro das escolas. E hoje ainda está muito pior. Hoje é o que eu venho dizendo. Hoje o que tá na moda é o progressismo. É uma forma moderna de comunismo. Existe aquela vertente do comunismo que quer a estatização dos meios de produção, que quer a ditadura do proletariado, como o PCO. O PCO é um comunismo ali mais tradicional. Mas o que está em voga agora é o progressismo, que visa o quê? Né? A desconstrução dos valores, das tradições, né? Eles visam destruir a família tradicional, visam destruir a religião, principalmente a cristã, porque eles entendem o seguinte, que todos os problemas da humanidade podem ser resolvidos com a liberação sexual geral. Então é onde você vê aquela questão, por exemplo, da educação sexual infantil, é algo muito perigoso. Isso nasceu na década de 60. Vou até mostrar um livro aqui de um maluco aqui. Esse aqui é o livro de Reich, William Reich. Esse livrozinho aqui, ó. Revolução Sexual. Tá vendo? Foi daqui que nasceu as ideias que está hoje em ascensão no mundo todo, né? De promiscuidade, a vontade de liberação sexual, de educação sexual infantil, de aborto. Então, todos esses temas voltados para a sexualidade, você está entendendo? Tudo isso nasceu na década de 60 com a revolução sexual e a revolução cultural, né? Então, é algo que todos nós temos que estar prestando atenção. Inclusive, a gente tem que estar chamando a atenção dos pais para estar sempre conversando com seus filhos, olhando os livros didáticos dos seus filhos. Lamentavelmente, hoje a situação que já era ruim está pior. A doutrinação segue o percurso normalmente hoje no ensino brasileiro. Esses dias eu estava olhando o livro didático da minha filha aqui. Você vai ver, você abre o livro didático lá, só tem o quê? Feminismo, né? Vê lá movimento gay, tudo pautas que não tem nada a ver com o ensino, porque a função da escola é didática. É ensinar português, matemática, história, geografia. A questão sexual, isso tem que ser na família. É o pai, a mãe que tem que... Isso, tá entendendo? Isso não tem que ser função do Estado. Mas o comunista, ele vê o quê? Que o pai e a mãe dos jovens tem que ser o Estado. É o Estado que vai doutrinar. É o Estado que vai dizer... É o Estado, de acordo com essa nova roupagem dessa revolução que está tendo agora, que é o progressismo. Que eles acham que é o Estado que vai dizer para você, né, o seu sexo, é o que vai dizer a sua religião.
entendeu? Então o Estado controlando a vida dessas pessoas. Então algo muito diabólico que está ocorrendo. Nós estamos em um momento de conflito, né? Não só moral, ético, mas espiritual também. Foi hoje mesmo, eu postei até um vídeo na minha rede social das feministas americanas jogando bola com a Bíblia, chutando a Bíblia e depois dando descarga, né? Aí eu te falo o seguinte, você observa que o feminismo, ele não está aí para defender as mulheres, eles usam as mulheres, né? Porque se assim fosse, se o feminismo fosse um movimento que preocupasse com as mulheres, eles iam lutar no Oriente Médio. Porque onde é que olha, existem mulheres que ainda são escravas em pleno século XXI. Mulheres que não têm direito ao ensino. Mulheres que são marginalizadas. Você sabia disso? Em todo o Oriente Médio, em todo o país muçulmano, mulher nenhuma tem liberdade de nada. Mulher não pode estudar, mulher não pode participar de política, nada. A função da mulher nos países de Oriente Médio, de maioria muçulmana, é só servir o marido, o homem. É escravas sexuais. Essa é a realidade. Você vê algum movimento feminista levantando a bandeira? Você não vê. A Copa do Mundo no Catar, você sabia que está proibido qualquer tipo de movimento feminista lá? Ou gaysista? Você viu alguma hashtag contra esse movimento no Catar? Você sabe que no Catar a maioria do pessoal é muçulmano. Você viu isso? Você não vê. Então, o movimento, não tem nada contra homossexual, acho que cada um decide a sua sexualidade. Você entende? Agora, um alerta que eu faço para as mulheres, para todos os homossexuais, vocês estão sendo usados. Vocês estão sendo usados, porque o movimento gaysista, o movimento feminista, o movimento negro, se apoderou desses movimentos na década de 60 para fomentar uma revolução. Para justamente, simplesmente o quê? Destruir todos os nossos valores ocidentais, nossos valores morais, éticos e nossa tradição judaico-cristã. É isso que está em jogo, é isso que nós, conservadores, temos que estar atentos, temos que estar prontos para lutar. É defender a moralidade, defender a família, defender a religião, somente a cristã. Exatamente, meu amigo, é justamente isso aí. Você falou em coisas que há muito tempo eu queria falar. Só que o problema é o seguinte, como eu já estou com tanto BO, mas eu estava esperando a oportunidade, né, para que fazer isso. E você está falando justamente isso mesmo, que eu sempre falei. Quem me conhece sabe, né, disso aí. Por que essas feministas não vão para o Oriente Médio, né? As mulheres lá não podem dirigir. Justamente. Justamente, o que é que acontece? Essas ideologias querem confundir as mulheres. E aqui entra toda uma questão, né, que seria, para trabalhar isso seria mais detalhado, né? Mas querem usar as mulheres e usar os homossexuais. Eu também não tenho nada contra. Eu tenho amigos que são mais para esse lado. Não tenho problema algum. Mas essa questão por exemplo, a questão de negros. Essa questão de negros, né, que a cota, por exemplo, cotas raciais, do racismo. Existe o racismo. Existe sim, claro, existe o preconceito e tal. Mas não é dessa forma. Porque querem jogar. O que é que acontece? Querem jogar uma minoria que está precisando de ajuda e as feministas precisam de ajuda. Eu tenho compaixão, a palavra correta é compaixão dessas moças, que a gente percebe, são moças novas, que teriam um futuro brilhante, mas que estão sendo enganadas. Justamente. O meu amigo, o Gabriel Monteiro, né, que é vereador, ele mesmo fazia, eu gostava quando ele fazia. Claro que ali ele jogava muito duro, né, mas é bom mesmo, eu faria da mesma forma, para mostrar a realidade, como é que está nossas universidades. Porque saber disso eu já sabia. E antes mesmo de eu entrar, fazer a minha faculdade. Mas porque eles querem destruir.
E eles não têm argumento algum, não têm argumentação alguma. São o que? Manipulados. Tem uma amiga, e ela é da igreja, né? Minha amiga da igreja, me ajudou muito. E a filha dela, ela levou para Salvador, né? No tal do FIES. O FIES. Que esse FIES é a pior coisa que acontece. E Bolsonaro mostrou, né? O que é que acontece? Fala que o Lula, o 9 dedos. E olha o seguinte, o 9 dedos não é tão mal quanto o danadinho que tem aqui. Hoje tudo é a polarização. Por exemplo, nós aqui, se a gente for falar dessas coisas, é porque é louco por Bolsonaro. Não somos loucos, não. Nós apoiamos o presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, porque ele é o único que tem princípios. É o único que zela pela família. Quando que já vimos no palácio, né? No palácio, um presidente falar em Deus? Quando que já vimos? Isso é importante. Só o fato do presidente falar em Deus, e aí o povo coloca, mas política não pode se misturar. Gente, se a gente saber o que é política mesmo, existe duas coisas. A politicagem, que é o que acontece aqui, em todas as cidades do interior, e principalmente aqui em Bipitanga. Uma hora, eu tenho fé em Deus, né, que você vai poder vir aqui. Eu vou lhe visitar, que eu tenho que fazer uma viagem em Guanabi. Deus abençoe que dê certo. Eu não vejo a hora, com essa pandemia me destruiu e não poder viajar. Mas eu vou trazer você aqui. Vou convidar para você vir aqui, né? Porque essa questão é totalmente para você conhecer a realidade. Pronto, muito bem. Porque eu tenho pena, eu tenho compaixão, de novo falando, desses homossexuais, porque eles são usados. Por exemplo, o FIES. Essa questão do FIES, Bolsonaro, ele mostrou, né, que quem é de verdade, que quer que os filhos, que os pobres tenham acesso à educação. Porque o que é que Lula fez? O FIES já existia desde a época do governo militar. Ele simplesmente mudou de nome. E outra, pior ainda, o estudante, o governo, tipo, empresta, né, o dinheiro, vamos dizer, empresta ali para eles pagarem o seu gasto ali da universidade, que é uma universidade federal, não sei para quê. Se ela é federal, para que o FIES? E quando ele forma, né, quando ele termina ali, conclui sua graduação, seu nível superior, ele tem que sofrer para pagar, e altíssimo. E o que é que o presidente fez? Ele pegou e reduziu, perdoou, né, a dívida dos estudantes dos FIES em até 90%. Ele sim fez alguma coisa para os jovens. Porque o 9 dedos, o PT, durante esses 16 anos, o que é que eles fizeram? Mudaram de nome. Tinha vários institutos que eles pegaram e mudaram os nomes. E mostra que eles fizeram, que eles falam, né, que abriu, né, vamos dizer, abriu assim diversas universidades. Não seria essa palavra correta, mas vou usar ela aqui, né? Que ele distribuiu várias universidades. E simplesmente, na geografia mesmo, eu aprendi, no meu curso, eu aprendi que ele não fez isso, simplesmente mudaram de nome. A maioria mudaram de nome. E todas essas federais, todas essas públicas, eles sucatearam. E eles fazem de uma forma já para manipular. Salvador mesmo, me perdoe quem estuda em Salvador, mas eu tenho que falar. E quem está falando aqui não é qualquer pessoa. Geógrafo. Eu sou professor, eu sei. Eu sou cristão, eu sei. E eu sou pobre, eu sei dessas coisas. Porque é pública, mas é uma manipulação. O jovem ali tem que ter uma pressão, tem que ter um estado de consciência bom mesmo. E ele deve encarar e ser cristão mesmo, conhecer ali, para ele não ser
como é que se fala? É a palavra, para ele não ser, vamos dizer assim, atingido, para ele não ser manipulado. Se numa faculdade privada, a gente é obrigado a estudar, claro que lá, na minha mesa, eu fui obrigado a estudar Paulo Freire, essa coisa toda, mas lá eles falavam, olha, tinha lá falando, né, como é que era, mas logo embaixo tinha as frases dos professores, né, que falavam no material didático, que mostravam os dois pesos e duas medidas. Porque o que falta é isso. Nós não devemos doutrinar, nunca doutrinar, mas nós devemos o quê? Colocar, olha, o capitalismo é isso e o socialismo é isso. Colocar na balança, né? Para o jovem, para o universitário, para todos poderem analisar qual é o mais vantajoso, qual que tem menos risco. E claro, é o capitalismo. Agora entra outra questão, isso foi muito defendido por Milton Santos. Você conhece Milton Santos? Eu perguntei assim, Carlos, você conhece Milton Santos? Milton Santos? Não. Isso. Milton Santos? Pois é. Não conheço. Esse rapaz, esse já faleceu, né? Foi o maior geógrafo entre os 10 maiores do mundo. Aqui no Brasil, ele não é reconhecido. Cadê esses? Você vê que absurdo, né? Então, eles falam tanto, justamente, eles falam tanto em negro, em racismo, mas a própria ciência, que eles dizem, nessa pandemia eu tive que engolir, quase calado, né? Toda coisa, a ciência, mas eu sou ciência. Da geografia, quem manda sou eu. Porque a geografia é justamente isso. É o que? Entender. Não é só a questão de saber mapas. Eu sempre falei isso. Para decorar, olha, tal país lá do Cazaquistão, tem que saber lá qual é a capital. Não é isso. A geografia tem as duas vertentes, a física e a humana. Essa humana é aí que entra os professores, né, que se dizem renomados e tudo. Eles jogam para o lado do comunismo, mas eu não, eu fico no equilíbrio. Milton Santos foi uma pessoa que, inclusive, Brotas de Macaúbas é próximo daqui, muito próximo. Se dá um grito daqui, dá para ouvir lá, de tão próximo. E foi no período do regime militar, ele teve que fugir, né? Mas isso aí não tem nenhuma questão de que ele foi perseguido pelo regime militar, não. A questão é que a geografia e todas as ciências, ela está no período de ascensão, vamos dizer assim, de base, de cientistas renomados e professores renomados agora. É igual, por exemplo, as escolas. Essa questão, e hoje tem o homeschool, né? Que é a escola, o ensino em casa. É ótimo. Porque a questão de escola, se a gente for olhar para a filosofia e olhar, tá entrando pessoas aqui, eu fico muito feliz, viu? Então, meus vizinhos, amigos estão entrando aqui, agradeço muito, né? Seria muito importante que vocês prestassem atenção e compartilhassem. Essa live é importantíssima. É uma live que eu sempre queria. E o meu amigo Carlos está ajudando a proporcionar isso, né? Continuando aqui. Ele foi um negro. Milton Santos foi um negro. E o que é justamente que entra essa questão das ideologias, que eu vou falar mais à frente, quem quiser continuar aí, mais à frente eu vou estar falando sobre isso. Por quê? Aí eu pergunto, por que Milton Santos não é falado? Quando a gente abre o livro, e eu gosto, todo ano, eu tenho um rapazinho aqui, que ele
ele é da minha região, de Oliveira dos Brejinhos, e ele não tem o pai, e a mãe dele faleceu de uma forma trágica na pandemia, pelo descaso. Eu falo mesmo, ela faleceu pelo descaso de Bipitanga. Pronto, falei. O descaso das autoridades que estão aqui, que você bem sabe, que eu já joguei lá no grupo, né? Várias vezes, e você está por dentro disso aí, porque você... Depois eu quero saber que área que você trabalha, se você puder falar também, né? Tem toda essa questão. Que área que você trabalha, né? Você é policial, né? Militar, parece. Eu sou militar e sou um estudioso, um pesquisador, né? Um apaixonado pela leitura. E também, agora eu sou pré-candidato a deputado federal, né? Também há muito tempo milito na causa do conservadorismo, da direita, em prol do presidente Bolsonaro aqui, né? Então, sobre essa questão que você falou aí sobre esse geógrafo, que ele é negro e não tem reconhecimento, isso é novidade nenhuma, porque os nossos verdadeiros heróis negros, né, eles não são reconhecidos. O exemplo disso é Luiz Gama. Luiz Gama, para quem não conhece a história dele, ele foi o primeiro negro advogado do Brasil. Primeiro negro advogado do Brasil. E ele trabalhou a sua vida toda como advogado pela causa da abolição. Ele usava, através das leis do Império, ele conseguiu alforriar mais de 1.000 escravos. Então, ele não é considerado, por exemplo, um herói negro. Quem é que o movimento negro adotou? Zumbi. Zumbi, que eu acho que pouca gente sabe, mas Zumbi, ele nunca foi um abolicionista. Zumbi era hoje já se sabe que ele foi um escravo que veio para o Brasil de origem muçulmana e que no seu quilombo ele manteve uma tradição que estava aqui no Brasil que ele herdou da África. Ele também manteve um regime escravocrata dentro do quilombo. Então esse negócio de dizer que quilombo, que Zumbi foi um herói, né? Eles querem pintar Zumbi como herói para dizer que foi um revolucionário, que lutou, que pegou. Nada disso. Zumbi foi uma pessoa que fugiu do cativeiro, que montou o seu quilombo, e dentro do seu quilombo ele continuou uma tradição que ele trouxe da África. Porque é preciso se dizer, a todos que estão me assistindo agora aí nessa live, preciso se dizer que a África era extremamente escravocrata antes da chegada dos europeus. Negro escravizou negro. Negro escravizou negro. Os europeus, quando chegaram na costa africana, eles chegaram para comercializar. Lá eles tiveram contatos com príncipes e reis africanos, porque é preciso se dizer que a África, naquele período, existia tribos que eram verdadeiras cidades-estados, que tinha organização, tinha reis, rainha, príncipe, e tinha escravos também. Então, quando os portugueses, os europeus chegaram à costa africana, eles chegaram para comercializar. Eles trouxeram suas especiarias para comercializar com aqueles príncipes, e aí o que foi oferecido para o europeu, um negro como mercadoria de troca. E isso por um príncipe, um rei africano. Certo? Obviamente, claro, que com a chegada dos europeus na costa africana, obviamente que se intensificou, né? O movimento escravocrata, a busca por escravos aumentou, porque virou comércio humano, coisa que já era tradição dentro da própria África, mas agora era com outro mundo, era com os europeus, agora a escravidão era a escravidão transatlântica para levar escravos para toda a Europa, para o Brasil, né? Claro que os europeus intensificaram, aumentaram a busca por escravos, mas a verdade é que não foram os portugueses não foram os europeus que inventaram a escravidão. Quando eles chegaram na costa africana, a escravidão já era uma prática comum, porque é preciso se dizer também outras verdades, porque eu vejo muito do movimento negro falando de dívida histórica, né? Então, se for para falar de dívida histórica, nós vamos ter que cobrar dos muçulmanos. Para quem não sabe, os muçulmanos estiveram na costa africana por 1000 anos, 1000 anos escravizando negros, assassinando, porque ele pegava os escravos e fazia a travessia no deserto do Saara, meu amigo, com vários escravos, para ir para o Oriente Médio. E nessa travessia do deserto do Saara, mais da metade morria no caminho.
E os que chegavam até o seu destino final, os homens eram castrados e as mulheres se tornavam escravas sexuais. Eu tenho até um livro aqui, que eu não trouxe aqui agora, que tem um historiador africano que conta essa história. Então, por mil anos, os muçulmanos estiveram assassinando e escravizando negros e convertendo também. Né? Porque, por isso que se diz que por isso que até hoje na África, lá a religião dominante é o Islã. Então é tradição antiga. Você está entendendo? Então é preciso se dizer essas verdades. Então quando o zumbi veio para cá, como escravo, né? Porque existia conflitos aqui, porque quando os portugueses chegaram, se intensificaram os conflitos. Já existia um conflito por escravo, mas quando os portugueses chegaram, que aumentaram a demanda, aumentaram também os conflitos. Então várias tribos brigavam, de negros, brigavam entre si para poder ter... A tribo que saía perdida era escravizada. Você está entendendo? Então é preciso se dizer essas verdades, que infelizmente você não vê nos livros didáticos do nosso país, você não vê essas histórias sendo contadas. E para quem quer saber de tudo isso que eu estou falando, tem uma grande obra de Alberto Costa e Silva. Alberto Costa e Silva é um dos maiores especialistas sobre a África no Brasil. Ele escreveu duas maravilhosas obras. É livrão grande, mas vale a pena. É A Manilha e o Líbano e A Enxada e a Lança. Hã? Alberto A Manilha e o Líbano e... Hã? O nome do Alberto autor da Costa é e Silva. Da Costa e Silva. Alberto Pronto. da Costa e Silva. Né? Aí tem a obra A Manilha e o Líbano e aí A Enxada e a Lança. Ele conta a história, né, da chegada dos muçulmanos na costa, na África, que hoje já se sabe, por exemplo, que os muçulmanos promoveram o maior holocausto da história da humanidade. Nunca existiu um povo que mais escravizou na história da humanidade do que os muçulmanos. Preciso dizer. Agora, é preciso dizer também que todos nós, independente da tonalidade, da cor da pele, independente disso, todos nós somos descendentes de escravo. Porque antes do homem domar os animais, o homem domava o outro para lhe servir de escravo. Então todos nós aqui, somos descendentes de escravos. Isso é até bíblico. Bom. O povo hebreu foi escravo foi escravo do povo egípcio. Então, é uma coisa que... E você vê que essas coisas não são contadas nos livros didáticos do nosso país. É sempre lutas de classe, sempre de opressor e oprimido. É sempre assim. Então, as pessoas saem da universidade, saem das escolas, doutrinados, sempre com aquela simpatia para o socialismo, né? Achando que a história da escravidão mesmo, que era só o branco em cima do negro, a história não é bem assim. Então é preciso se contar essas verdades que não... Muita mentira também é falada sobre o período do Império, né? Então, moço, tem muita coisa que a gente precisa debater, tá levando ao conhecimento das pessoas hoje, né? Não só essa questão de história, como as coisas da atualidade também, é o que mais me preocupa hoje, né? Porque nós vivemos, como eu volto a repetir desde o início da nossa live, nós vivemos um período de grave crise moral, né? Você vê esse ataque constante, como você falou, começa o ataque todo justamente na juventude, né? Porque o movimento comunista, ele age sem pressa, meu amigo. As ideias que estão hoje, essas ideias progressistas que você está vendo hoje, né, de liberdade sexual, de inversão de valores, de desencultura, né? Toda essa destruição da moralidade, da família tradicional, ataque à religião, tudo isso foi pensado na década de 60. Aliás, bem antes. Deixa eu te falar aqui, bem antes, desde o século XVIII, na Revolução Francesa, aqui, né, esse livro de Hegel, mesmo de Hegel, você está entendendo? Aqui ele já escreveu uma obra aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Aqui ele já fazia um ataque à família. Porque Marx dizia que a primeira propriedade a ser abolida da humanidade, a primeira propriedade a ser abolida do homem tinha que ser a família. Você está entendendo? Então, essas questões entendeu? É algo que a gente tem que estar sempre usando esse meio aqui de comunicação para estar levando esse conhecimento às pessoas, alertando aos pais, aos jovens, né, para ter cuidado com os movimentos que hoje estão
em voga no país hoje, né? Essas ideias, esses movimentos feministas, gaysistas e movimento negro, que usam essas pessoas. Eles não pensam nas mulheres, eles não pensam no gay, eles não pensam no negro. Eles pensam apenas em fomentar a revolução. Porque se realmente o movimento negro pensasse no negro mesmo, ele, por exemplo, aceitaria uma pessoa de direita. Se você for, né, se disser, acontecer algo com você, se você tiver uma ofensa racista, por exemplo, mas se você for um negro de direita, eles não estão nem aí para você. Você está entendendo? Exato. Tudo é uma questão de política ideológica. Entendeu? Você só tem valor para o movimento negro, né, se você for de esquerda. Então, o movimento negro acha que um negro, por obrigação, tem que ser de esquerda. Eles não aceitam um negro de direita. Você está entendendo essas coisas? Assim também é o movimento gay, é o movimento feminista. E eu vou dizer mais aqui, eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas o movimento feminista surgiu com boas ideias, com um propósito justo, né? Para quem não sabe, o primeiro manifesto comunista mesmo foi escrito lá no século XVIII, após a Revolução Francesa. É uma inglesa chamada Mary não sei o quê. Eu tenho um livro daqui, só que eu não trouxe. E o movimento feminista daquele período surgiu, e o movimento feminista surge em resposta a tudo que aconteceu na Revolução Francesa. Entre o que aconteceu na Revolução Francesa foi a marginalização das mulheres. As mulheres foram marginalizadas. As mulheres foram excluídas da educação, excluídas da política, de tudo. Inclusive, o livro também que eu tenho aqui faz uma crítica ao próprio Rousseau. Rousseau é o queridinho das universidades, né? Rousseau era extremamente... Se qualquer feminista ler os escritos dele, vai saber. Rousseau era extremamente machista. Rousseau é o cara que defendia, dizer que mulher só tinha que ficar em casa para servir ao homem. Isso são escritos de Rousseau. Então o movimento feminista surge em oposição a tudo isso que Rousseau defendia, a toda a exclusão que a mulher sofreu na Revolução Francesa, porque o movimento feminista não surgiu para destruir a mulher, para competir com o homem. O movimento feminista surgiu na defesa da educação da mulher e da mulher participar na política, para melhor auxiliar aos homens. Então o movimento feminista não surgiu com a ideia de que a mulher não existe, a mulher é uma construção social, uma coisa meio louca, né? Ou seja, é uma pessoa que tem que dizer para você que qual é seu sexo. Então, bicho, você sabe, é coisas assim, sem muita lógica, né? É isso que eu digo. Então, a revolução que ocorreu na década de 60, uma revolução cultural e sexual, eles se apoderaram desse movimento feminista. Eles tomaram conta desse movimento feminista e deturparam o movimento feminista. Hoje o movimento feminista é um movimento que, você for analisar, é um movimento contra as próprias mulheres. Hoje você vê... você, por exemplo, tem transgênicos, homem trans, participando de competições feministas, feminina, e ganhando prêmios. Eu te digo, cadê as feministas nesse momento para não reivindicar um direito das mulheres? Você está entendendo? Então, assim, não tem lógica, né? O aborto mesmo, esse direito, né? É tudo pautado, essas ideologias, esse progressismo de hoje, é tudo voltado para destruir os nossos valores judaico-cristãos, destruir todo o Ocidente, todos os nossos valores, certo? Porque o propósito deles essa nova ideia é de que o mundo ficará melhor nas ideias desse novo progressismo. O mundo será melhor se houver liberdade sexual irrestrita. É você fazer sexo com quem que você querer, da forma que você bem entender, amigo velho. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Quem quer entender o que está acontecendo hoje precisa ler esse livro. É um livro difícil de ler, porque aqui é de um maluco, um psicanalista chamado William Reich, que escreveu essas ideias, né? Que está aí até hoje, corrompendo a juventude e destruindo toda a nossa cultura. Então, para você entender o que está acontecendo, você precisa ler esses livros aqui, ó. Esse e mais esse aqui. Tem outros também, claro, mas só de início, para vocês entenderem tudo que está acontecendo.
Desta forma, meu amigo, e é justamente isso que você está falando, o feminismo não é dessa forma que está hoje, não é dessa forma. Eu sempre falei isso e falo, não estou dentro da sala de aula, como eu falei, porque não me quiseram. Mas assim, eu não ligo para isso. Tem pessoas que falam que eu sou revoltado, porque não me deram oportunidade para fazer carreira, né, dentro da sala de aula, né, que eu sou formado em 2018. Mas não, o meu trabalho é igual a professora Cíntia Chagas, né, de Belo Horizonte, que é da língua portuguesa, né? O meu trabalho é esse, é o trabalho de formiguinha. E hoje, depois a gente pode falar, né, sobre a questão da evolução de sala de aula, né? Por exemplo, Karl Marx, eu anotei aqui para não me perder. Karl Marx foi uma pessoa, um vagabundo, olha, eu acho que não pode nem falar essa palavra, né? Foi uma pessoa que foi sustentada pela mulher. Era um cara louco, que assim, tinha crise vocacional, vamos dizer assim, né? Tinha suas crises, suas inquietações ali dentro, e não soube trabalhar. Isso não tiver ajuda, e era sustentado pela mulher. A mulher trabalhava e ele ficava em casa sem fazer nada e só escrevendo asneiras. Justamente. Eu tive a oportunidade, esses livros aí são maravilhosos, até que, já que nós somos amigos, né, vamos ficar mais ainda, né? Eu quero ter a oportunidade, né, de poder pegar o nome de muitos desses livros e para estar doando, né? Quem sabe futuramente, né, possa fazer aqui, tipo uma biblioteca mostrando mesmo realmente como é que é essa questão. É igual, por exemplo, dos indígenas. O que é que fala tanto que, por exemplo, a gente está falando aqui de fé, né? Então, e você católico, eu posso falar. E até quem não for católico, eu falo mesmo que é a verdade. Se colocava muito que a Igreja Católica, ela ajudou na escravidão dos índios e dos africanos. Não. Na minha faculdade, lá, eles têm a biblioteca virtual, né, própria da faculdade, e eu pude ler e tinha um trabalho, eu fiquei maravilhado. Foi justamente no último semestre, né, no último, que falaram sobre isso. Não existe, a Igreja Católica não contribuiu para isso. Inclusive tem... Não. Quando a Igreja Católica... O movimento abolicionista surgiu justamente, né, aquela ala conservadora, e a Igreja Católica que fez o movimento abolicionista, né? E se falando dos índios, meu Deus do céu, olha, eu vou citar o caso do Brasil aqui. Os jesuítas, né, que vieram com a missão, eu digo assim, quase que apostólica, né? Vieram para o Brasil catequizar os índios, tirar os índios da barbárie, do canibalismo. Poucas pessoas sabem disso. É preciso dizer que quando os portugueses chegaram aqui, gente, eles encontraram um país povoado por índios que se guerreavam entre si. Normalmente as pessoas pensam que os portugueses chegaram aqui e encontraram o verdadeiro paraíso do Éden, só índio pelado, vivendo numa paz, numa tranquilidade, caçando e pescando. Não foi assim, não. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram várias tribos e muitas delas viviam em conflito por causa de carne humana. A maioria das tribos aqui no Brasil comiam carne humana. Certo? Inclusive tem um livro de um alemão, eu esqueci até, eu não sei nem fazer a pronúncia, Hashtag, uma coisa assim. Ele escreveu um livro, a Viagem ao Brasil. Ele foi raptado, ele esteve aqui no Brasil naquele período de 1500, 1600, no período que começou o povoamento do Brasil. Ele foi raptado por uma tribo aqui, né, no Brasil. E ele conta o tempo que ele ficou em cativeiro lá, né? Ele conta que porque os índios estavam engordando ele, nego velho, como engorda porco, para poder matá-lo e fazer churrasco dele num período festivo. Ele presenciou lá
vários conflitos entre outras tribos, que os que sobreviviam, eles matavam e fazia churrasco. O mingau, por exemplo, que a gente conhece hoje, nasceu da tradição dos índios fazer mingau com as vísceras humanas. Então é preciso dizer essas coisas. Vários foram jesuítas que foram comidos por índios aqui no Brasil. Então essa história de dizer que os jesuítas escravizaram, não. Os jesuítas defenderam os índios. E eu vou dizer mais. Os portugueses também defenderam muitos os índios. Certo? Os índios, eles não foram caçados, assassinados, exterminados, como muita gente prega aí. Mentira. Realmente existiam os conflitos, como eu te digo, porque existia várias tribos selvagens. Agora, o índio no Brasil, ele foi introduzido na sociedade, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, houve uma caça aos índios, um extermínio mesmo. Mas no Brasil não, nego velho. No Brasil, os índios foram socializados, foram introduzidos. Existem relatos e mais relatos de pessoas daquele período relatando que a coroa portuguesa dava terras para pessoas que saíssem de Portugal e vissem aqui e casassem com índias. Então o índio foi humanizado e introduzido na sociedade brasileira. Isso, inclusive, é relatado por Gilberto Freire. Olha, leia os livros Casagrande e Senzala, Ordem e Progresso, Sobrados e Mucambos. Tem obras maravilhosas de Gilberto Freire que ele relata isso. Você está entendendo? Então, essa história de dizer que, não, os portugueses chegaram aqui, saíram matando o índio, que os índios viviam no paraíso do Éden. Não, obviamente que existia aquelas índios amigas dos portugueses, aqueles que não comiam carne humana, mas a maioria eram selvagens. E quem tirou os índios do canibalismo, da selvageria, foram jesuítas. Entendeu? É preciso se dizer. Aí fica inventando essas histórias contra a igreja. A igreja justamente vai atacar a igreja católica. Você sabe disso, isso é histórico. Isso é até do tempo da Inquisição, né? Que fala que a Inquisição tinha toda aquela cena que a gente vê, que torturávamos, inventando um bocado de coisa, que eram sádicos, que tinha vários aparelhos de tortura, entendeu? Isso tudo é invencionice, né? Porque a Inquisição foi implementada por quê? Porque na Idade Média o povo era muito católico, era muito religioso. E todos aqueles que eram considerados hereges, o próprio povo matava, assassinava essas pessoas. O que é que a igreja fez? Criou o Tribunal da Inquisição, que era um julgamento justo para parar com essa barbárie. Você está entendendo? Se hoje nós temos o tribunal aí que a gente conhece de júri normal, tem origem justamente no período da Inquisição. Agora, obviamente que toda instituição humana existe as falhas, os erros. Claro que existiam aquelas pessoas sádicas, claro que existiam aquelas pessoas más, mas não era a regra. Agora, é preciso se dizer, com relação às bruxas, por exemplo, que condenam, falam que a Igreja Católica queimava bruxa. Quem queimava bruxa eram os protestantes ingleses. Ninguém fala Exatamente. Isso. Só cai nas costas da Igreja Católica. Entendeu? Muito bem. Essas coisas, né, meu amigo? Justamente isso aí mesmo. E você chegou num ponto que eu quero chegar, e eu falei aqui pro pessoal para aguardar. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Apesar que eu tenho a noite toda, se caso você quisesse, viu? E você entende. Não, beleza. Carlos, você entende muito bem. Olha, eu sempre tive vontade de fazer essa live, não eu falando, mas outra pessoa falando, porque tem essa questão, né? Um ditado popular, né? Popular, e até Jesus falou, né? Santo de casa não faz milagre, né? Porque é justamente isso. Eu sempre falei, entrou uma moça aqui, e eu vou falar o nome dela, Daiane Oliveira. Ela foi minha colega junto com o primo dela na catequese. Nós trabalhamos, e ela fez a crisma comigo, né? Em 2013. Nós trabalhamos durante 7 anos na catequese, e nós falávamos sobre isso. E eu gostava bastante, né? Sempre gostei de falar, apesar que algumas pessoas, que assim, eu sou um pouco na minha, sabe? Que assim, eu não sou de estar assim, entrando no meio de conversa, que às vezes também pode a pessoa nem querer, né? Por exemplo. Mas a hora que eu tenho a oportunidade, converso, brinco e tudo mais.
né? Mas assim, essa questão era cultural. Os índios, por exemplo, os maias, né? Os índios maias, que é da região de... Os maias e astecas, que é da região do México, né? E e a Cordilheira dos Andes, né? Eles faziam esse tipo até o aborto. Pegavam bebês, né? E matavam. E pegavam o sangue ali. Era algo cultural. O que é que os portugueses fizeram? O que a Igreja Católica fez? Justamente isso. E tem um importante que eu até coloquei o ano passado, no dia 9 de junho, é celebrado o santo, né? Foi beatificado, Santo José de Anchieta. Tem até um santuário no Espírito Santo, conheço o pessoal de lá, né? Assim, virtualmente, né? E ele foi mais importante do que Paulo Freire. Ele foi mais importante, porque o que ele fez, uma das coisas que ele fez, ele não sabia a língua daqui. É que eu esqueci de onde que ele era da Europa. Não sei se é de Portugal mesmo, né? Mas ele era jesuíta. E aí, justamente para catequizar, e a palavra usada é essa, catequizar os índios. Olha, por exemplo, o pessoal fala tanto mal, né, dos portugueses, mas não entende. Os ingleses, e aqui uma questão histórica, geográfica, os ingleses, né, e você citou que eles mataram, fizeram uma chacina em todos os nativos da América do Norte, dos Estados Unidos, né, porque os ingleses são protestantes. Aqui mesmo, isso. Por que eles... E aqui no Rio Grande do Norte, eles fizeram uma chacina, mataram, inclusive, essas pessoas católicas, né? Que foram... Esqueci o nome da cidade. É no entorno de Natal, né? Essas pessoas foram mortas, porque no momento que eles estavam participando da Santa Missa, os ingleses mataram eles. Por quê? Por que nos Estados Unidos ele foi desenvolvido e foi pelos ingleses? E aí não é questão por ele ser protestante, não. Por que na América do Sul, na Guiana inglesa, eles não fizeram a mesma coisa? De que? De transformar a Guiana francesa como os Estados Unidos, que eles não queriam, eles usaram a escravidão muito mais cruéis, né? E eles se desenvolveram, ajudaram a desenvolver no comércio toda a estrutura, né, ali. Por quê? Justamente porque existe, eu estou falando muito porque, né, meu Deus, porque existe uma questão de que os países do hemisfério norte que são mais importantes do que os países do hemisfério sul. Tem até um mapa, tem a questão de mapa, por exemplo, o mapa mundi. Existem vários, é porque eu tenho aqui os livros, que é muita informação, tem hora que a gente tem que pegar, né, a colinha, e professor é isso. Eu sei como é, eu sei. Mas tem várias, como é que fala? Várias projeções de mapas cartográficos, em que coloca a Europa como sendo o centro de tudo. Em que coloca, e se eu não me engano, é a de Mercator, de Mercator, que foi em 1500, ele fez entre 1400 e 1500, um mapa cartográfico, né, justamente para ajudar na navegação. Porque antes dos portugueses descobrirem essas terras, esse novo mundo, como era chamado, né, esse terceiro mundo, eles faziam toda a navegação para a Índia e cortava toda a região, né, da África, do continente africano até a Índia, né, buscando as especiarias, né, que eu lembro quando eu estudava,
falava muito nessas especiarias, o cravo, o cravinho da Índia, né? Essas coisas todas. E hoje tem até um meme, tem até uma piada, né? Um meme que fala: os europeus viajavam tanto atrás das especiarias, né? O cravo e tantas outras, e nós os Nutellas, né? Não usamos o sazon. E olha que o sazon você sabe o que é, né? É um temperinho artificial, né? Talvez em Guanambi mude de nome, mas eu acho que não, que ele é... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso. Aí fala, né? Eles sofreram tanto na navegação e muitos morreram. Porque imagina aí, é porque eu não tenho o mapa mundi, mas eu estou providenciando, vou transformar aqui no estúdio, justamente para mim trabalhar nisso. Era um sonho. E graças a Deus eu tenho meu escritorinho aqui, para mim estar tudo no simples e tal, né? Que o bom é na simplicidade, né? Mas eu poderia mostrar, e todo mundo sabe, o continente africano é enorme. Eles pegavam toda essa borda, né, do Oceano Atlântico, passava no entorno ali da África do Sul, subia até a Índia, e a Índia fica próximo da China, né? E tudo isso, e depois eles descobriram, foi até Américo, o sobrenome eu me perco, Vespúcio, né? Mais ou menos assim, Frederico Américo Vespúcio, que inclusive, e é um fato interessante de se colocar aqui, né? Que o nome América é porque quem descobriu mesmo, quando descobriram, não foi aqui no Brasil, foi no Caribe, que hoje é o Haiti e a República Dominicana do Congo. Não, do Congo é na África, perdão. São Domingos. E lá eles, por ele ter descoberto nessas novas terras, né, do Caribe, e o Caribe fica bem afastado, é próximo dos Estados Unidos um pouco, fica bem afastado, né? E colocaram de América, o nome América seria Américo, mas como todos os outros continentes era tudo nome feminino, colocou América. Mas já existia toda essa questão na Bíblia mesmo, e nós estamos falando que é conservadorismo e fé, todo mundo sabe que o povo hebreu, eles foram, está travando a live, Carlos Cado, um grande amigo meu, está falando, olha, tem um segredo aqui para a live não travar. Eu descobri nessa pandemia com um amigo meu de Belo Horizonte, ele fazia live, é vocês ficarem dando vários corações, né? Que vai aumentar o Instagram, né? Vai estar dando importância para essa live. Então vai subindo os coraçõezinhos aí, que ele dá mais importância e vai procurar não travar tanto. Toma minha água aqui, porque o tempo está muito seco. Mas, e já existia toda essa questão. Desde na Bíblia mesmo, fala, né? O povo hebreu sofreu demais. O povo de Israel sofreu demais. Na escravidão. José, né, que foi vendido pelos próprios irmãos, isso por inveja, por ele ser uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais para frente do seu tempo, né? E ser um escolhido de Deus, ele foi vendido como escravo. E aí não tiveram portugueses. Não, os portugueses não estavam lá vendendo o José do Egito, não. Era uma questão cultural. Os próprios africanos, como você falou, os próprios africanos escravizavam eles mesmos. Por que existe tanta briga até hoje? Tanta briga
no continente europeu, porque e isso aumentou mais ainda, né? Pararam de travar. Cadu, você que entende das coisas, me avise se parou de travar. Entrou aqui Daniel Lucas também. A galera de Bipitanga está em peso, viu? Com fé em Deus, você e Ricardo Souza, eu quero fazer uma palestra, né? Vocês falando, né? Porque vocês entendem. Vai ser um prazer. E aqui em Bipitanga, nós vamos providenciar isso aí. Vamos sim, vamos, vai ser um prazer para mim. Pronto, que bom. E você é geógrafo, viu? Você entende da coisa. Foi Deus que me deu, né? Porque a gente fala tanto, mas é essa questão. Santo de casa não faz milagre. Não, mas você tem muito conhecimento, somente da sua geografia, nos ajuda muito. Agora, você é católico, e é uma coisa que eu gostaria de falar para você, para as pessoas, né, que te seguem aí, que são católicos também, porque o que acontece, né? Você sabe que o comunismo ela tem várias vertentes, e a forma de fazer revolução agora não é revolução armada, é revolução através da cultura, né? Infiltração, eles vão infiltrando. Exato. E a infiltração ocorreu em todo segmento da sociedade, né? Tanto no setor cultural, no setor artístico, nos meios de comunicação, no meio da educação e também na igreja. Eu queria chamar a atenção para isso, porque existe uma vertente dentro da própria igreja católica que, lamentavelmente, está esvaziando a igreja, está deturpando o evangelho, que é justamente o quê? A teologia da libertação. Não sei se você já ouviu falar, mas os teólogos da libertação... Justamente, a teologia da libertação nada mais é do que o comunismo dentro da Igreja Católica. Eles querem reinterpretar o Evangelho levando para o lado político. Tem teólogo da libertação dizendo que o primeiro Bolsa Família da história da humanidade, acreditem, pasmem, é justamente aquele milagre de Jesus Cristo na multiplicação dos pães. Você está entendendo? Eles ficam falando que Jesus Cristo era comunista, porque Jesus Cristo pregava a paz. Inclusive, um chegou para mim uma vez e me falou: rapaz, você se diz cristão e você é a favor do desarmamento? Cristo falou para Pedro para guardar sua espada. Eu falei: pois é. Cristo falou para Pedro guardar sua espada porque Cristo não precisava de arma. Cristo tinha uma missão a cumprir. Ele sabia que ele ia passar por aquilo ali. Mas observe que os discípulos de Cristo andavam armados. Todos eles tinham sua espada. Então Cristo não era desarmamentista. E Cristo nunca foi um comunista. Porque Cristo nunca pregou contra o Estado. Cristo nunca chegou para os seus discípulos e falou: vamos derrubar Roma, vamos derrubar César, vamos pegar... Não. Você pode observar, Cristo nunca pregou contra o Estado. Cristo nunca pregou contra a riqueza. Cristo falava contra o que você faz com ela. E o perigo das riquezas. Porque as riquezas podem te deslumbrar. E você se tornar escravo das riquezas e esquecer o lado espiritual. Esquecer Cristo. Por isso que ele dizia que era mais fácil um rico, é mais fácil um elefante passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque eles se deslumbram com as riquezas, eles se deslumbram com as riquezas e esquecem do lado espiritual. E outra coisa que eu queria falar também aqui, tem gente que fala que Cristo pregava a caridade. A caridade que Cristo pregava era caridade pessoal, individual. Ele nunca pregou uma caridade estatal. E nunca dizia que o Estado, que Roma tinha que resolver os problemas do povo. E outro detalhe também, para encerrar aqui, para matar de vez essa questão de Cristo comunista. Cristo, como eu falei, que ele nunca defendeu me perdi aqui que eu ia falar aqui agora. Mas, enfim, fato é que existem evidências dentro do próprio Evangelho, né, que você pode ver claramente lá, que nota claramente que Cristo nunca se assemelhou ao comunismo, a essas coisas. Você pode observar que tudo isso aí é deturpação do Evangelho, né? No Evangelho tem também que para a gente ter cuidado com essas ideias, que existiam ideias que iam querer, de uma certa forma, confundir os cristãos, né? Desviar os cristãos da verdade, né? Então, meu amigo, a gente tem que ter cuidado com a teologia da libertação.
infelizmente, a Igreja Católica ela sofre muito a influência. Claro que tem padres conservadores, padres de Muito, direita, viu? padres Muito. corajosos, como o padre Paulo Ricardo, por exemplo, né? É um padre corajoso. Esse dia estava defendendo o armamento, né? Então, tem essa vertente dentro da Igreja Católica que a gente tem que ter cuidado, né? E não fugir da verdade. Nunca fugir da verdade. Jamais aceitar essa deturpação, essa heresia de querer pintar Jesus Cristo como comunista. Jamais, né? Justamente isso, Carlos, desculpe lhe cortar, mas é justamente uma coisa que eu sou. E graças a Deus que eu não faço parte do clero, porque os padres não podem falar, mas eu posso, eu sou leigo. Eu sei, eu sou leigo e eu posso falar. E os padres falam, viu? Por exemplo, você citou aí, Padre Paulo Ricardo. Eu não conheci Olavo de Carvalho, né? Mas eu conheci Padre Paulo Ricardo. Falando na teologia da libertação, é muito interessante, e aqui tem umas pessoas aqui, que é daqui da minha região, vale muito a pena. Olha, a teologia da libertação, eu bato de frente nela. E eu te garanto, e aqui eu queria que muitos evangélicos tivessem acesso a essa live. Eu já falei, mas assim, seria mesmo a questão de uma live mesmo, dessa forma. Olha, eu vou contar uma história aqui, que aconteceu mesmo, né? Tem um padre aqui, ele se dizia de Paramirim, ele não é de Paramirim, Nicivaldo Evangelista. Ele é daqui de Biajara, você não conhece, não. É daqui do nosso município. E ele é 100% da teologia da libertação, doente mesmo. E ele já me fez, eu sou testemunha ocular disso aí, porque não teve o escândalo do padre Robson de Trindade? Acho que você ouviu falar. Não. Não? Então, ele está no meio disso aí. O padre Robson tem uma questão ali, né, que deveria se organizar direitinho, né, porque deixava só à frente só dele, né, só ele à frente de uma fundação, essas coisas todas. Mas falando aqui, eu estou processando esse Nicivaldo, o Hospital de Britiara, Padre Aldo Coppola, e a secretária, e também a paróquia de Bipitanga. Mas assim, eu confio na diretoria, confio na nova diretoria, confio nos padres, confio no bispo e a diocese também. Confio no bispo. Mas infelizmente, essa questão, o Bernardo Kister, ele fala, acho que eu falei o nome correto dele, parece ser Kister. Esse mesmo. Tem até um filme que ele vai fazer, né, destruindo a teologia da libertação. E aqui na Bahia, eu acho engraçado porque é um amigo seu aí. Depois você lê ele aí, viu? E eu acho engraçado porque cada local, a Bahia é quase um novo Brasil, né? Cada local ali tem que ser trabalhado caso a caso. É igual Bolsonaro. Bolsonaro não interferiu de certa forma aqui na Bahia, porque sabe que é complicado. Muito complicado. Esse padre, esse suposto padre, ele não é padre. E ele fala, ele me destruiu em 2019. Ele viu que eu era um cara, que eu coloquei ele no chinelo, no Facebook. Está tudo no Facebook. Ele sabe que eu coloquei ele no chinelo, e foi justamente em 2016, quando eu estava fazendo a faculdade aí em Guanambi, trabalhando para os meninos daí de Guanambi. E eu estava fazendo um curso da diocese, um vocacional, ótimo, maravilhoso, em 2016. E estava participando da Legião de Maria, uma associação de leigos, que eu sou legionário. É tipo o exército, né? O exército, é tipo o exército. Está chegando mais pessoas aqui de Bipitanga, que ótimo. Então eu estava viajando para a Bahia, estava muito bem, como é que fala? Bem amparado. E não chegou nenhum processo. Em 2019, justamente no dia 13 de dezembro,
de 2019, depois que teve a cerimônia do padroeiro, da padroeira Santa Luzia, esse padre quis me chamar lá no cantinho, e ele sabia que eu tinha a oratória boa e que eu tinha embasamento. Ele quis levar para o lado da pressão psicológica, que é justamente o que todos esses petistas fazem. Nessa época, como eu estava totalmente despreparado, né, porque foi em cima da hora ali, e ele me destruiu, ele levou para esse lado da pressão psicológica. E justamente por causa dele mesmo, eu saí determinado. Olha, bonitinho. Quando terminasse, caneta caiu aqui. Quando terminasse o governo de Bolsonaro, daqui 4 anos eu quero ter uma conversa contigo, que eu vou mostrar mesmo, real mesmo. E eu quero uma retratação dele, porque ele falou coisas absurdas. Domingo mesmo, passado, ele está na Itália, eu tirei ele daqui. Eu tirei. E ele queria ser bispinho, queria ser bispo, queria ser padre daqui de Ibipitanga. E nós não deixamos. Porque, sabe o que é que... E quem não deixou, fui eu que não deixei. Em 2016, eu estava confessando com o bispo do Armando Buxiol. Do Armando Buxiol, ele é italiano. Toda essa chapada ali é de italiano. Até a Bahia toda foi construída por italianos. E até hoje, até agora que eu tornei a público, né, ele não sabia quem é esse jovem que fez esse estrago do bem, mostrou esse escândalo desse covarde, porque o que é que aconteceu? Ele percebeu, tem um hospital aqui, no município vizinho, em Bitiara, que foi feito pelo Padre Aldo, grande italiano, que se foi professor e tudo, foi ele que ajudou. Ibitiara não tem hospital, Novo Horizonte não tem hospital, Ibipitanga não tem hospital. Quem é daqui sabe. Quem é daqui sabe. E eu quero que o prefeito, o Humberto mesmo, que saiba disso. Por que ele tem medo? E era Nicivaldo e ele, né? Em Ibitiara, com o PT, também Humberto, esses dois estavam fazendo coisas erradas. Olha, uma pessoa, renda extra, colocou: muito obrigado por tantos ensinamentos. Olha, essa pessoa eu já vi aqui no meu Instagram, faz parte aqui do meu, né? Olha, que Deus abençoe, é justamente isso mesmo. O nosso propósito é estar mostrando a verdade. E eu quero que ele seja deportado. E quem vai julgar? Tudo indica que talvez, vão ver como é que vai ser depois dessa eleição, né? O ano que vem, como é que vai ser? Talvez eu possa entrar no judiciário, né? Vamos ver, tudo é só Deus. Quem conduz a minha vida é Deus. Ele sabe de todas as coisas. E eu quero a deportação dele. Ele é um bandidinho, e tem ligação com a maçonaria, né? Está na Itália. Diz ele que estava estudando. Mentira, ele não estava estudando. Ele saiu porque eu joguei ele na parede, porque eu mostrei a verdade. Jesus, e ele falou para mim justamente isso. Ele falou: Jesus é comunista, Jesus é de esquerda. Como? De esquerda? Jesus não é de esquerda, nunca foi. O que a igreja ensina, né, é o que está compartilhando com as pessoas, é a caridade real, a caridade sem polarização. Porque tudo hoje eles polarizam e colocam na questão tudo à esquerda, né? É o socialismo, é meio maravilhoso. Politiza tudo, né? Politiza tudo. Politiza tudo. E eles dão uma ideia que a pessoa fica cega ali, achando dessas maravilhas que nunca vai acontecer. É igual, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos morrem à procura, né, que eles falam de 7 virgens no paraíso. Coitado, eu tenho pena dele, eu tenho compaixão deles. Não é assim.
É algo cultural, é algo religioso, que é justamente que a gente deve respeitar, mas que desde que não atinja a nós. Quando atingimos a nós, o Ocidente, o Brasil, é um país conservador, católico, e deve manter isso aí. É por isso que nós temos que lutar para defender os nossos valores, nossas tradições, a nossa fé, né? Como você diz aí, é isso aqui, você mesmo relatou aí que o padre chegou para você dizer que Jesus Cristo era comunista, e daí você vê, né, o poder de infiltração da esquerda dentro da própria igreja, né? E o próprio padre se contradiz porque, assim, o comunista prega, você sabe que eles pregam o paraíso aqui na Terra, e Cristo nos ensinou que no momento nenhum nós teríamos o paraíso aqui na Terra, que muito pelo contrário, aqui nós passaríamos por dores e aflições, mas que tenhamos ânimos, pois ele venceu o mundo. Então Cristo nunca disse que aqui seria o paraíso, que aqui ia ter desigualdade, ia ter fome, ia ter guerras, entendeu? Cristo nos alertava isso. Você pode ler as passagens na Bíblia, quantas passagens Cristo nos fala de dores, de sofrimento. Cristo nunca pregou o paraíso aqui na Terra para ninguém chegar e dizer que Cristo era comunista. Então, esse negócio de paraíso aqui na Terra não existe, é tudo utopia. Todas as pessoas que sonharam com paraíso aqui na Terra fizeram as maiores barbáries e promoveram os maiores genocídios da história da humanidade, né? Que foi justamente o que ocorreu os movimentos ateístas do século XX. Né? Então, nós já estamos para quase 2 horas. Gostaria aqui de dar minhas considerações finais, dizer que, né, e dizer para você que estou muito feliz, né, de ter feito essa live com você. Dizer que é a primeira de tantas outras que nós vamos fazer aí, né? Com certeza. E isso é importante. A gente está fazendo essas lives, falando essas verdades para as pessoas. E aqui minhas considerações finais, eu gostaria de chamar a atenção de todos para terem o cuidado com toda essa modernidade que tem aí, né? Tome cuidado com tudo isso, porque o que eles estão visando é simplesmente a destruição de tudo aquilo que você aprendeu com seus avós, com seus pais, né? Todos esses valores que estão sendo corroídos aí, porque eles querem instaurar um estado de barbárie mesmo, de libertinagem total. Porque a revolução que hoje estão pregando é uma revolução sexual. Essas ideias nasceram na década de 60. Então ficamos vigilantes com tudo isso, com os nossos filhos, com os jovens, né? Abram os olhos deles, certo? Contra todas essas ideologias, contra toda essa modernidade. Ser conservador agora é uma questão de sobrevivência das futuras gerações, né? E também a sobrevivência do Ocidente. Se nós não despertarmos, não lutarmos, nós seremos fadados ao fracasso, ao desastre. Porque as civilizações, isso já se mostrou, as civilizações na história, todas elas que desapareceram, foi justamente devido ao declínio moral e cultural. Assim foi em Roma, assim foi na Grécia, entendeu? Onde começou a ter o declínio moral e cultural, aí sim definhou todas essas civilizações. Então, um forte abraço a vocês, fique com Deus e até a próxima. Isso. Olha, rapidinho aqui, poucas palavras. Eu, como católico, e eu estudo teologia, né? Eu sou teólogo. Eu afirmo, para todos os católicos, para todo mundo, olha, não pense que a Igreja Católica está toda emaranhada na teologia da libertação. Se vocês souberem, e quem quiser, procure aqui nessa lista dos meus seguidores aqui do Instagram, a quantidade de pessoas, a quantidade de jovens que acordaram. Eu fico extremamente feliz, porque muitos jovens católicos acordaram para isso. E padres também, porque, olha, temos, por exemplo, o Instituto Reside, que em latim, né, quer dizer misericórdia, e para o português, né, quer dizer reset, né, que é um novo ciclo. E eles falam muito, eles pregam, porque todo o tempo da história, quando houveram crises, Deus
E é por isso justamente que afirma que a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Todo esse tempo de crises, Deus suscitou pessoas para que se levantasse ali, dentro da sua realidade, dentro da sua simplicidade, para lutar pela igreja. E quem vai fazer essa luta é nós leigos. É nós leigos que vamos fazer. E os padres, porque assim, é uma frase muito interessante que eu já coloquei bem antes no Face. Vocês querem ter, e aqui muitos católicos vão assistir, vocês querem ter um bom padre? Sejam bons cristãos, sejam bons fiéis. Porque quando um padre fica muito feliz quando vê que sua paróquia estuda, que os seus paroquianos estudam, que os seus paroquianos buscam, né? Porque ali eles não podem falar o seguinte: olha, vote para Bolsonaro. Não pode. A Igreja Católica é contra isso. Mas o que é que acontece? Eles, da base, nas suas homilias, quem pegar, e aí entra a frase de Jesus, né? Quem tem ouvido para ouvir, quem tem ouvido para escutar, que escute. É justamente isso, né? Igual, por exemplo, o Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares é de Alagoas. Pensa numa pessoa, morreu com Covid, né? Da Covid. Mas assim, extremamente fora da teologia da libertação. Tem, por exemplo, o Dom Aldair, que é bispo de Formosa. Ele é da região de Rubiataba, Mozalândia, e foi para Formosa, que houve um escândalo de um bispo e tal, né? E ele foi para lá. E eu acompanho ele desde 2018. E aqui na Chapada Diamantina, toda a Chapada, quem distribui os áudios sou eu que distribuo. Eu todo dia vou lá, eu participo do grupo, baixo e envio para as pessoas. E ele fala sobre as atualidades. Dom Aldair José Guimarães, ele fala tudo isso. Fala, por exemplo, da NON, né, que é, não sei se pode falar aqui, você sabe, né? Nova Ordem, pronto, o resto não vou falar. E eu li, e eu fiz, Deus me deu a graça, do dia 26 de janeiro, para eu fazer um estudo sobre essa NON. E eu fiquei muito feliz que Deus me deu essa graça, então agradeci muito a Deus, meio à correria, trabalho no mercado e tudo, trabalho da paróquia e tudo, mas foi muito gratificante porque eu, como leigo, eu posso falar e vou fazer isso abertamente. Eu vou falar abertamente através de lives que pode chegar para diversas pessoas, e é bom que fique gravado, né? Todas as pessoas podem ter acesso ali. Então, é por isso que eu sou vocacionado a diácono permanente. Primeiro tem que casar, né? Mas eu não vou fazer. Eu não vou seguir essa linha, porque aí eu não poderei entrar nessa questão da política, né? Muitas pessoas estão entrando aqui de Bipitanga. Estou conversando demais, mas rapidinho. Sabe, e eles querem, são jovens que querem que eu entre na política, que eu seja prefeito. E eu vou ser. E eu vou ser para ver se eu salvo, para a gente conseguir salvar os valores, os valores e tirar os princípios e valores e tirar a corrupção, sabe? E esse é o papel importante. E eu, como professor, Deus me deu essa graça que eu pudesse estudar, mesmo nas dificuldades, muitas dificuldades, mas Deus sempre honra e abre as portas para todos que estejam abertos. É como você falou que não teve o pai, né? Família pobre, doméstica, né? Sua mãe doméstica, mas você correu atrás. Hoje, com o celular, a gente pode entrar no YouTube e aprender tudo. Padre Paulo Ricardo tem no YouTube, no site dele, que completou esse ano 16 anos, os conteúdos estão aí. Basta nós, e eu me coloco, né, cada um de nós, procurar tantos livros bons, nesses meses aí que você citou, tantas pessoas importantes. Por exemplo, a Brasil Paralelo faz um trabalho brilhante. Tem um rapaz, a formação do imaginário, faz outro papel brilhante. A professora Cíntia Chagas faz um papel brilhante. Olha aí. Excelentes livros.
Depois eu quero, conversando com você, eu quero saber onde você conseguiu esses livros, que eu vou fazer questão de comprar e tá doando para as pessoas, ou pelo menos fazer uma biblioteca, né? Que aqui tem, mas é assim bagunçada, né? Uma biblioteca. Mas se eu chegar lá, igual eu sou pré-candidato, né, deputado federal, se Deus permitir que eu chegar lá, aí nós vamos trabalhar aí a sua candidatura a prefeito e nós vamos fazer um trabalho aí voltado para o setor cultural, entendeu? A gente vai montar uma biblioteca conservadora de direita aí. Tá bom, meu amigo? Amém. Que Deus te abençoe, viu? Foi um prazer falar com você, meu irmão. Foi um prazer mesmo. Um abração, fique com Deus. E um abraço, uma boa noite para todos que nos acompanham até agora, não é verdade? Isso, boa noite a todos que estão acompanhando. Eu que agradeço. Você falou coisas que eu estava querendo falar há muito tempo. E não bom. É só, essa questão não é só ter diploma. Igual você falou, hoje qualquer um de nós podemos buscar o conhecimento. Verdade. Então valeu, amigão. Um abraço. Valeu, tamo junto. Um abraço aí para você. Valeu. Um abraço para todos que estão participando. Boa noite. Boa noite.